Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, Thiago e Lucas aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o application, sobre o que ele é, a estrutura dele e dicas. Então não esqueçam de ficar até o final. Então, vamos para o vídeo de hoje. Bom, antes de começar o vídeo, se você quer ajudar mais pessoas com esse vídeo, não esqueça de deixar um like, comentar, se inscrever no canal se você não é inscrito e ligar as notificações. Bom, irmão, o que é o application? O application nada mais é do que um processo de seleção das universidades para escolher os novos alunos que vão entrar. Então é basicamente esse processo. É um processo longo, ele dura uns 2 meses? Pode variar, né? Tem alguns que você consegue preencher tudo num dia só, que são mais curtos, né? E tem outros que eles podem levar algumas semanas até 2 meses. Mas até a resposta? Até a resposta, isso acaba demorando mais um tempo, né? Eu acho que a gente começou os applications por volta de... A gente enviou os applications em janeiro e eu acho que a gente recebeu a resposta por volta de... A primeira resposta eu recebi em março e o resto abril e maio. Então, são uns 3 a 5 meses até chegar às suas respostas. Bom, vamos falar um pouco sobre a estrutura dos applications. Só para deixar claro, a estrutura que a gente vai falar aqui é uma estrutura generalizada, é o que a gente reparou que acontece com mais frequências em diferentes applications, porque os applications mudam de universidade para universidade. De curso para curso pode mudar e de país para país, obviamente. Então, essa estrutura, só para deixar claro, é o que a gente reparou que ocorre com mais frequência, né? Bom, a maioria dos applications começam com informações pessoais, ou seja, seu nome, data de nascimento, onde você mora, entre outras informações pessoais, para a universidade saber realmente quem você é e para saber, né, quem está aplicando. A segunda seção do application são as informações acadêmicas do aluno. Essa é composta de algumas partes. A primeira parte são as notas do ensino médio. Então, os 3 anos, 4 anos que você fez o ensino médio, vão ser necessário as notas serem enviadas para a universidade. A segunda parte, que é necessária também, ou seja, as notas do ensino médio são necessárias a todo custo. A segunda parte também, que são o diploma que você vai usar para aplicar. Ou seja, se você vai usar o diploma brasileiro, eles vão pedir o Enem. Se você for usar um diploma internacional, eles podem pedir o qual você fizer, o IB, bacharelado francês, entre outros. Para os Estados Unidos, exclusivamente, você tem que usar o SAT e algumas outras universidades, fora dos Estados Unidos, também podem aceitar o SAT como método de aplicação. Mas isso é importante. Por exemplo, se você fez o IB, como eu e meu irmão, a gente tem que enviar as notas do IB e as notas do ensino médio também. Então, é necessário enviar os dois. Ou seja, se você fez o Enem, você vai enviar a nota do Enem e a nota do ensino médio também. A terceira coisa dessa seção de informações acadêmicas é a comprovação da língua. Ou seja, a prova... uma prova, às vezes eles pedem para você fazer, de nível de língua que você é apto para cursar a universidade naquela língua. Por exemplo, a gente que veio aqui para o Canadá, nós fizemos o IELTS, que comprova o nosso nível de inglês. Para a Alemanha, você tem que fazer uma outra prova e assim vai, dependendo da língua que você for fazer. E a última sessão é a redação, que basicamente você vai falar Depende muito da universidade, mas eles podem pedir para você falar de por que você quer o curso, por que você quer estudar na universidade, falar um pouco de você pessoalmente e assim vai. Então o tema pode variar, eles podem pedir mais de uma redação dependendo da universidade, uma da parte acadêmica e uma da parte pessoal e assim vai. Então é bem variado essa parte aí de redação. Depois dessa sessão de informações acadêmicas, começa uma parte onde eles querem saber mais sobre o que você faz fora da escola. Então entra toda aquela parte de atividades extracurriculares, se você trabalha, você tem um trabalho remunerado, você pode colocar isso lá, estágio, trabalhos voluntários. Então essa é uma sessão diferente onde eles querem saber mais o que você faz fora, né, do ambiente escolar. E essa sessão é muito importante também para eles verem a pessoa que você é, né? Porque muitas vezes no application, o processo de application em si é para eles verem o perfil do aluno tanto quanto o desempenho acadêmico, né? Por isso que também essa parte às vezes é muito importante. E
pode acontecer também de ter algumas redações, de você ter que falar o porquê que você fazia tais atividades extracurriculares. Às vezes são dissertações um pouco menores, não são redações tão grandes quanto na sessão acadêmica, como o meu irmão falou, mas são partes informativas para eles saberem o porquê das atividades que você fazia ou do trabalho, entre outras coisas. A próxima sessão que eles vão pedir no application seria a referência. Ou seja, o que é essa parte? É nada além de algum professor, algum mentor, alguma coisa que possam dar uma referência sobre você. Então, normalmente, eles podem pedir o contato daquela pessoa ou eles podem pedir para aquela pessoa já escrever um texto falando sobre você no desempenho daquela atividade, ou, por exemplo, ser um professor da aula daquele professor, e como pessoa, como eles veem você como pessoa também no geral. Então, essa parte de referência que alguém vai escrever para você e não você está escrevendo sobre você. Uma das últimas partes seria a entrevista, que é onde a universidade quer te conhecer melhor, quer ter uma conversa com você, ou até mesmo fazer uma prova, né, oral, fazer algumas perguntas para saber um pouco do seu conhecimento ou conhecer você um pouco melhor e para ter certeza que você é o aluno certo e apto para estar naquela universidade. Então, a entrevista acaba sendo uma etapa normalmente no fim do application e os alunos acabam ficando um pouco nervosos, né? Mas é algo que é só para acrescentar informação sobre você, então eu diria tenta ficar o mais calmo possível, porque eles só querem conhecer você melhor para ter certeza que você tem qualidades para estar na universidade. Então é algo, digamos, positivo, eles só querem te conhecer melhor. E nessa parte de entrevista, às vezes também as universidades pedem uma entrevista pessoalmente. Isso acaba sendo, às vezes, um problema. É lógico, eles dão a opção presencial e online, mas um detalhe importante é que se você tiver a oportunidade de fazer entrevista pessoal, isso acaba sendo algo, às vezes, digamos, melhor, entre aspas, porque você foi até lá, você demonstrou interesse e você está fazendo algo pessoalmente, ou seja, ele consegue... É um contato mais próximo, digamos assim. Então, às vezes, isso pode influenciar, não deveria, porque muitas vezes alunos às vezes não têm condição de ir ou não tiveram tempo, não tem tempo para ir para o país no exterior fazer essa entrevista. Então, você sempre vai ter oportunidade de fazer online ou pessoalmente, mas existe esse pequeno detalhe que às vezes pode influenciar um pouco. Bom, como meu irmão falou dessa situação do presencial e online, né, em relação às entrevistas, nos tempos atuais, provavelmente todas elas acontecerão online. Uma última parte do application, algumas universidades podem pedir para você fazer uma prova de como se fosse um vestibular, né, para eles terem certeza que você tem condições de acompanhar o ensino lá e você tem o conhecimento básico para começar o primeiro ano. Então isso também pode acontecer, como o João falou na entrevista dele, que está aqui no canal, a gente vai colocar o link ali em cima. Então, se vocês não viram essa entrevista, assistam. Então, pode ser que eles também peçam para você fazer uma prova. Mudando um pouco de assunto, vamos parar de falar um pouco de estrutura e vamos falar de uma parte mais geral do application. É que algumas universidades podem pedir que você mande os documentos impressos. E isso pode ser um problema no sentido de prazo. E, de novo, na questão de planejamento que nós falamos já em vários vídeos como é importante o planejamento nesse processo de preparação para entrar numa universidade internacional. E aqui, de novo, é algo de grande importância, porque existem prazos para você enviar os documentos para as universidades durante o processo do application e como algumas podem pedir os documentos impressos, você tem que ter isso em mente na hora do quanto que vai demorar para esses documentos chegarem na universidade e se houver algum problema durante o envio, se você tem tempo de remandar ou alguma coisa do tipo. Então é uma informação importante de você sempre ter em mente, se você for precisar enviar esses documentos impressos, todo esse planejamento que é necessário para que tudo ocorra como planejado, vamos dizer assim. O que também pode acontecer é que no começo do application, às vezes para eles começarem a fazer uma avaliação logo que começa o application, eles pedem para você colocar as suas notas, por exemplo, do diploma internacional ou do Enem, para você preencher as suas notas você mesmo. Então eles perguntam, quanto você tirou em matemática? Você coloca lá, sei lá, 8,5. Quanto você tirou em biologia? 9, sei lá. E assim
e assim por diante você vai preenchendo matéria por matéria. O que vale enfatizar, não coloquem notas que você não tirou, porque depois eles vão pedir o certificado para comprovar que aquela informação que você colocou é verdade. Então essa primeira avaliação pode parecer que tipo, eles estão pedindo para eu preencher, eu posso dar um migué, tal, botar uma notinha a mais, né? Mas não, eles vão depois pedir o diploma para comprovar que aquela informação que você colocou é verdade e para ter certeza que está tudo certinho. Agora um pouco em relação às redações, que muitas universidades falam que elas gostam de ver algo novo, elas querem ver o que você faz de diferente de todos os outros. Então, eu queria falar em relação a isso para vocês não se preocuparem muito nessa situação, porque cada um de nós somos diferentes, as nossas visões, mesmo fazendo atividades semelhantes, vai ser diferente. Então, o que eu diria nesse caso é, por mais que você faça uma atividade igual dos outros, por exemplo, uma atividade extracurricular, fale o que você sentiu, os seus pensamentos, as suas ideias sobre aquilo, que isso já vai mostrar as suas características, a sua personalidade única, que é o que eles estão procurando, né? Essas características que só você tem. Então, é o jeito de pensar e de ver o mundo que só você tem, né? Então, isso já vai dar essa originalidade que as universidades normalmente procuram. É claro, se você criar algo do zero, vai mostrar mais essa originalidade, mas também o que eu quero dizer é que você pode encontrar isso em todas as atividades que você fizer. E um exemplo disso, eu e meu irmão fizemos tênis como atividade extracurriculares, mas nós dois vemos essa atividade de uma forma totalmente diferente. Meu irmão adora esporte, adora tênis, e no caso eu fazia mais por um lazer e até às vezes não queria muito fazer, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de exercício. Então já isso demonstra para você que até gêmeos fazendo coisa idêntica têm pensamentos e ideias diferentes sobre aquilo, né? Então isso é importante ter em mente, eu acho que porque muitas pessoas ficam desesperadas tentando achar alguma coisa original que nunca foi feita antes, mas na realidade pode ser encontrado, né, nessa parte de visão de mundo, de características pessoais que você tem. E a última dica, que eu diria que é uma das mais importantes, sempre peça para alguém revisar o seu application. Qualquer redação, qualquer texto que você for colocar, sempre peça para alguém revisar. Porque mais um par de olhos olhando para o que você escreveu talvez consiga perceber algum erro ou colocar alguma informação que você talvez tenha esquecido de colocar ou aperfeiçoar o jeito que você escreveu. Então é sempre bom ter alguém revisando o que você fez. Pode ser um amigo, pode ser um professor, um mentor ou algo do tipo. Você até pode às vezes contratar empresas, né, para ajudar você a fazer o seu application. Então, mas não esqueça, sempre peça para alguém revisar. Bom, acho que por hoje é isso, né? Nós falamos um pouco esse geral do application, algumas informações que a gente acha importante você ter para enfrentar esse processo que, como nós falamos no começo, é longo, né? Do momento que você manda suas coisas até receber a resposta, tem alguns meses aí de caminhada e então esperamos que esse conteúdo que nós falamos ajude você nesse processo. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima! Até a próxima, pessoal!